Recentemente, a SpaceX realizou o maior IPO da história, superando a Tesla em valor de mercado no primeiro dia, e tornando Elon Musk o primeiro trilionário do mundo. A partir disso, muita gente pensou em foguetes, Starlink e Marte. Eu falei bastante sobre isso no meu último vídeo sobre esse assunto, mas naquela época era principalmente uma previsão. O IPO concretiza tudo, pois agora há um número real por trás disso. Enquanto isso, a empresa que você ainda pensa como uma montadora de carros já é uma das maiores operações de inteligência artificial do país. Ela utiliza supercomputadores próprios e suas baterias abastecem data centers, impulsionando o boom da IA. Quando Tesla e SpaceX se unirem, rivais que já pagam bilhões mensais pelos data centers de Elon provavelmente também pagarão a Tesla. Hoje vou explicar como isso realmente funciona, negócio por negócio, e como uma empresa ainda vista como montadora de carros está virando o maior nome em IA. Vamos lá! Vamos começar com o que realmente aconteceu. A SpaceX vendeu mais de 555 milhões de ações a $135 cada e arrecadou cerca de 75 bilhões. Esse é o maior lançamento público da história, mais que o triplo do antigo recorde americano estabelecido pela Alibaba. A avaliação ficou em torno de 1,8 trilhão de dólares e assim que começou a ser negociada, a ação só subiu. Ela abriu a 150 e ao final do primeiro dia tinha subido cerca de 19, fechando perto de 161 dólares por ação. Assim, o valor de mercado da empresa superou 2 trilhões de dólares no primeiro dia, tornando a SpaceX mais valiosa que a Tesla em poucas horas. Em poucos dias, as ações subiram e superaram a Amazon, entrando no grupo das 5 empresas públicas mais valiosas dos Estados Unidos. Para Elon Musk pessoalmente, o IPO ultrapassou um limite que ninguém jamais havia alcançado. Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo com SpaceX e Tesla, e sua fortuna cresceu, sendo mais de 4 vezes maior que a do segundo mais rico. O IPO aumentou bastante seu patrimônio líquido, mas seu impacto foi ainda maior do que esse valor. Por 20 anos, o valor do império de Elon Musk era apenas uma crença, já que a SpaceX era privada e não dava para investir. O IPO mudou isso. Ele criou uma avaliação pública inegociável para os foguetes, satélites e o negócio de IA que agora estão dentro da SpaceX. Ações negociáveis são a moeda usada para adquirir outras empresas. Para abrir o capital, a SpaceX teve que abrir seus livros contábeis pela primeira vez. Esse registro é o primeiro olhar real que qualquer pessoa teve sobre como essa empresa realmente ganha dinheiro, e mostra uma empresa de foguetes que está se transformando em uma empresa de IA. A SpaceX teve cerca de 18,7 bilhões de dólares em receita no ano passado, contra 14 bilhões no ano anterior. No entanto, os foguetes não são o principal motor desse crescimento. É o Starlink, a rede de internet via satélite, que trouxe cerca de 11,4 bilhões de dólares, aproximadamente 61% de tudo o que a empresa faturou, com mais de 4 bilhões em lucro operacional por cima disso. O Starlink já superou 10 milhões de assinantes devido a mais de 9 mil satélites em órbita, sendo a área da SpaceX que realmente gera lucro. Claro, isso requer foguetes para lançar todos esses satélites ao espaço. O negócio de lançamentos especificamente, aqueles foguetes que todo mundo imagina quando ouve falar da SpaceX, faturou cerca de 4 bilhões de dólares, e na verdade teve prejuízo no ano passado porque muito está sendo investido no desenvolvimento da Starship. Os foguetes estão dando prejuízo, e o Starlink é quem está sustentando toda a empresa neste momento. Mas há um ponto fraco nesse motor. Com o crescimento do Starlink, a receita média por cliente caiu de cerca de 99 para pouco mais de 60 dólares, já que o aumento agora é impulsionado por planos mais baratos, não mais por contratos com empresas e governos. O negócio cresce e se torna menos premium, um detalhe que empresas privadas não precisam divulgar, mas públicas sim. O terceiro segmento é o que importa aqui, que o documento chama de SpaceX IA. Esse é o negócio Chai, empresa de IA que a SpaceX absorveu, e agora é uma divisão central da empresa de foguetes. Em fevereiro, a SpaceX adquiriu a Chai em uma negociação só com ações, integrando a empresa de IA de Elon à de foguetes. Por isso, todos esses data centers e o dinheiro de aluguel agora estão na SpaceX. Esse segmento arrecadou cerca de 3 bilhões de dólares no ano passado, mas está rapidamente acumulando bilhões em prejuízos operacionais ao investir tudo em data centers e chips. No último trimestre, a área de IA perdeu quase 2 bilhões e meio. Assim, ao unir essas três partes, o formato da empresa fica mais claro. O lucro da Starlink financia uma grande aposta em IA, que hoje dá prejuízo, e a SpaceX destacou essa aposta em IA logo na primeira página do IPO. Não é mais uma empresa de lançamentos com projeto paralelo de IA. A empresa de infraestrutura de IA foi avaliada em quase 2 trilhões de dólares por Wall Street. Isso é relevante para a Tesla por causa do supercomputador que ela constrói no Texas. Poucos sabem que a Tesla opera um dos maiores supercomputadores privados do país, chamado Cortex.
Ele está na Gigafactory no Texas e a Tesla o fez para treinar direção totalmente autônoma. A primeira versão, Cortex-1, entrou em operação em 2024 no lado sul da Giga Texas. Começou com cerca de 50 mil chips, H100 da NVIDIA, o chip de IA mais disputado do mundo, com um plano de chegar a até 350 mil deles. Em plena capacidade, essa instalação consome algo em torno de 500 megawatts de energia, o que é aproximadamente o consumo de uma pequena cidade, tudo isso direcionado para ensinar carros a dirigirem sozinhos. Mas a Tesla não vai parar por aí. No lado norte da mesma fábrica, bem em frente à primeira, a Tesla está construindo a Cortex-2, outra instalação de supercomputador que acrescenta mais de 460 mil metros quadrados e deve operar até 2026. Ela foi feita para treinar futuras gerações do direção totalmente autônoma, e o Optimus, robô humanoide que usa a mesma IA dos carros. Uma empresa que a maioria das pessoas pensa ser apenas uma montadora de carros, agora opera 2 supercomputadores do tamanho de pequenas usinas de energia, exclusivamente para treinar inteligência artificial. Esse é o sinal mais claro de como grande parte da Tesla agora está voltada para IA, e não apenas para a fabricação de carros. Você não constrói esses data centers a menos que realmente precise usá-los. O Cortex é grande, mas não é o maior supercomputador do mundo, e representa só uma fração do que os principais laboratórios de IA buscam. A Tesla construiu basicamente o que precisava para treinar seus carros e seu robô. E não muito mais do que isso, porque construir enormes data centers não é o negócio da Tesla neste momento. A próxima fase vai exigir muito mais capacidade de computação do que a Tesla possui hoje, e construir tudo isso sozinha seria lento e caro. Mas essa diferença é exatamente o que uma fusão aqui poderia acabar resolvendo. Então a Tesla já treina sua própria inteligência internamente e também está fornecendo energia para a inteligência de todo mundo. Há um ditado sobre corridas do ouro: enriqueceram não os mineradores, mas quem vendia as pás. Na corrida do ouro da IA, há paira energia, e a Tesla já está vendendo muita dela. A Tesla Energia produz o Megapack, uma bateria em escala de rede do tamanho de um container de carga. Esses são ideais para um data center de IA. Um prédio cheio de centenas de milhares de chips consome energia em picos enormes e repentinos, e nunca pode sofrer quedas de energia. Uma parede de Megapack suaviza as oscilações e impede que isso aconteça. Data centers são dos maiores consumidores da rede elétrica e a Tesla fabrica baterias que os mantêm operando. A prova mais clara aqui é a própria empresa de IA do Musk. Em 2025, a Tesla vendeu cerca de 430 milhões de dólares em Megapacks para a supercomputador da Xai em Memphis, chamado Colossus, que funciona diretamente com eles, com 168 Megapacks no local original, fornecendo cerca de 150 megawatts de backup de bateria, e mais estão sendo instalados na segunda construção. Então, uma das maiores instalações de IA do mundo está sendo mantida viva por baterias da Tesla. Também não é algo de nicho. A Tesla Energy instalou cerca de 47 gigawatts-hora de armazenamento no ano passado. Ela tem margem de lucro maior que o negócio de carros, e suas instalações seguem batendo recordes com a demanda de data centers crescendo. Empresas que desenvolvem IA precisam de energia estável mais rápido do que as concessionárias oferecem, e as baterias suprem essa necessidade. Então, muito antes de qualquer fusão aqui, a Tesla já está ganhando dinheiro toda vez que alguém, na verdade qualquer pessoa, constrói um desses lugares. É difícil exagerar o tamanho da demanda aqui, porque o boom da IA está pressionando a rede elétrica de um jeito nunca visto antes, com regiões inteiras agora preocupadas se conseguirão gerar energia suficiente para manter as luzes acesas para todos depois que os data centers chegarem. A Tesla produz o único produto que permite ao construtor evitar a disputa e liberar energia armazenada quando os chips precisam. O setor de energia, que começou como projeto paralelo da Tesla com painéis solares, virou um dos principais nomes na corrida da IA. Mesmo assim, a maioria das pessoas não sabe disso, mas há um porém. A Tesla fornece energia aos data centers da Kisai, mostrando duas empresas de Elon fazendo negócios separadas apenas por uma linha. Essa divisão entre as empresas é justamente o que uma fusão eliminaria. Então a Tesla treina sua própria IA, e a Tesla fornece energia para as indústrias, mas o que a Tesla não é a melhor do mundo é em construir os próprios data centers rapidamente. E é exatamente isso que a SpaceX ou Shai acabou de mostrar que faz melhor que qualquer um. Para entender a importância disso, é preciso conhecer a principal regra da indústria de IA. Quanto mais poder de computação é usado para treinar um modelo, mais inteligente ele fica, e essa relação é tão consistente que o poder computacional virou a principal vantagem. Ficar atrás em poder de computação é também ficar atrás em inteligência, sem fácil recuperação.
Por isso, grandes empresas de tecnologia devem gastar cerca de 700 bilhões de dólares este ano para construir data centers e acompanhar o ritmo. Microsoft, Google, Amazon e Meta estão cada uma investindo dezenas de bilhões por ano nisso. O treinamento de um modelo de IA de ponta já custa entre 200 e 500 milhões de dólares e pode levar meses. Na próxima geração, cada rodada custará mais de 1 bilhão, e os maiores centros de treinamento vão consumir gigawatts de energia. Um data center de IA de 1 gigawatt custa quase 38 bilhões de dólares apenas para ser construído. O difícil não é adquirir os chips, já que todos compram os mesmos da Nvidia. O mais difícil é construir um espaço grande para conectá-los, fornecer energia e resfriamento. Quem erguer esses prédios mais rápido terá acesso à maior capacidade de computação mais cedo. Tudo depende da velocidade de construção. Um data center de IA moderno se assemelha mais a uma usina cheia de computadores do que a um prédio de escritórios. Nesse processo, eletricidade e calor são essenciais. É preciso fornecer energia ao prédio e remover calor para evitar o superaquecimento dos chips. Os chips são a parte fácil, pois você os encomenda diretamente da Nvidia. Construir tudo isso com subestações, resfriamento e contratos de energia é o trabalho físico mais demorado. Por isso, um data center se assemelha mais à indústria pesada do que ao software. Construir coisas físicas rapidamente é o que as empresas do Musk levaram 20 anos para aprender. É aqui que possuir tudo realmente compensa, e a Rivian é um bom exemplo de tentar fazer isso sem esse controle. A Rivian, que fabrica excelentes caminhonetes elétricas, disse que quer oferecer direção autônoma sem as mãos e direção totalmente sem supervisão em 2027. É a ambição certa, mas uma montadora sem supercomputadores próprios e anos de dados de condução acaba dependente de provedores de nuvem e com menos quilômetros rodados no mundo real. O difícil é desenvolver essa capacidade, e a Tesla trabalhou nisso por uma década. A Tesla pode criar um Cortex, mas não acompanha a demanda por centros de dados para a próxima fase. Musk afirmou que hoje a Tesla não é mais limitada por capacidade de computação para treinamento. Porém, a demanda deve explodir com milhões de robôs Optimus, novas gerações de chips e bilhões de quilômetros extras de direção surgindo ao mesmo tempo. E construir só para isso é lento e extremamente caro. Então, quem realmente consegue construir capacidade de computação mais rápido do que qualquer outro? Bem, a resposta é a empresa que acabou de abrir capital e sobre a qual estivemos falando o tempo todo. A SpaceX via Kansai provou conseguir construir esses data centers mais rápido do que se pensava possível. Eles construíram o primeiro colosso em Memphis em 122 dias, enquanto a estimativa da indústria era de cerca de 2 anos para uma obra desse porte. Eles fizeram o segundo ainda maior, com quase 2 gigawatts de capacidade e cerca de 555 mil chips, totalizando 18 bilhões de dólares em hardware, tornando-o a maior instalação de IA em um único local no mundo. Normalmente, empresas esperam anos pela energia da concessionária para data centers, o que costuma atrasar tudo. A Shai simplesmente não quis esperar. Eles trouxeram sua própria energia para o local com geração no próprio terreno, e aquelas paredes de Tesla Megapacks assim puderam energizar o prédio enquanto todos os outros ainda estavam preenchendo a papelada da rede elétrica. Eles enxergaram o data center menos como construção e mais como um produto replicável, seguindo o instinto da Tesla na fabricação de carros. Para ver como isso é incomum, um data center tradicional de hiperescala, do tipo que a Amazon ou a Microsoft constroem, normalmente leva entre 1 ano e meio e 3 anos desde o início das obras até ser ligado. A Shai realiza em meses o que os construtores mais experientes levam anos, e já inicia novamente em escala maior antes de concluir o primeiro. A OpenAI e seus parceiros estão investindo centenas de bilhões de dólares em uma expansão chamada Stargate. A Meta está montando clusters que ela comparou ao tamanho de Manhattan. A Microsoft e a Amazon gastam na mesma escala. Esses são os construtores de infraestrutura mais experientes e com orçamentos quase ilimitados, mas uma empresa criada há menos de 3 anos está ativando capacidade mais rápido que todas elas. Nesse nível, o dinheiro não é realmente o gargalo para ninguém. O gargalo é a execução, e isso é a única coisa que você não consegue superar apenas comprando. Apenas algumas centenas de pessoas no mundo conseguem realmente construir um modelo de IA de ponta, e o salário para elas disparou. Em 2025, Mark Zuckerberg passou a recrutar pessoalmente os principais pesquisadores da OpenAI para o novo laboratório de superinteligência da Meta, fazendo uma lista de quem queria e indo atrás de cada um. As ofertas ficaram bastante absurdas, com bônus de assinatura chegando a 100 milhões de dólares e pacotes totais valendo até 300 milhões em 4 anos para uma única pessoa. A Meta tirou pessoas da OpenAI, Google, Anthropic e Apple, incluindo um líder de IA da Apple em um acordo avaliado em cerca de 200 milhões
Esse dinheiro normalmente só aparece em esportes profissionais, e raramente vai para um único engenheiro. Ficou tão insano porque chips e orçamento já não separam mais essas empresas. Quase todos já têm isso. O que é raro são as pessoas capazes de criar esses modelos e não é possível produzi-las sob demanda. É por isso que a empresa que consegue oferecer para essas pessoas específicas mais capacidade de computação, mais dados e os maiores problemas para resolver tem um poder de atração que as outras não conseguem igualar. A indústria vê claramente o limite desse avanço, já que tudo exige energia, terra e água, e o planeta está ficando sem esses recursos para data centers tão grandes, especialmente próximos às comunidades. A Shai deixou bem claro quando anunciou um desses acordos, dizendo, abre aspas, a capacidade de computação necessária para treinar e operar a próxima geração desses sistemas está superando o que energia, terra e resfriamento terrestres podem oferecer nos prazos que importam. A maneira de ultrapassar esse limite é construir onde essas restrições não existem, ou seja, em órbita. Lá em cima, o Sol nunca se põe, e o frio do espaço resfria de graça. Apenas a SpaceX consegue levar tanto hardware para fora do planeta de modo barato e frequente. A SpaceX já faz mais lançamentos do que todo o resto do mundo junto, com previsão de cerca de 140 voos este ano, aproximadamente 3 por semana, a um custo por quilograma que os foguetes reutilizáveis reduziram em mais de 90%. Essa vantagem deveria ser um diferencial privado, permitindo a Shai treinar modelos mais rápido que a concorrência, mas ocorreu outra coisa. O plano inicial para o Colossus era simples. A Shai conectaria e usaria para treinar o Grok, seu modelo de IA. Porém, o primeiro local tinha um problema. Ele foi montado com várias gerações de chips e peças antigas e novas da Nvidia misturadas, tornando ineficiente treinar um modelo grande em hardware tão incompatível. Então, no interesse de economizar tempo e dinheiro, a Shai transferiu seu próprio treinamento para o segundo local, que era mais organizado, e decidiu fazer outra coisa com o primeiro. Eles o alugaram. A primeira a aproveitar foi a concorrente direta Anthropic, criadora do Claude. Eles concordaram em alugar todo o primeiro Colossus com cerca de 220 mil chips e 300 megawatts de energia. Disponível em menos de um mês por cerca de 1,25 bilhão de dólares por mês, ou cerca de 40 bilhões de dólares em um contrato que vai até 2029. A Anthropic não fez isso por amor ao Elon Musk ou algo assim. Eles fizeram isso porque é a mesma busca desesperada por capacidade de computação que todo mundo está enfrentando, e o Colossus era simplesmente o maior bloco disponível em qualquer lugar, pronto para uso. Esse acordo pareceu surpreendente no começo, mas logo depois ouvimos falar que o Google fez um acordo muito parecido. A Shai vai lucrar bastante apenas alugando esses data centers para a Anthropic, Google e possivelmente outras empresas no futuro. A Shai analisou uma capacidade e decidiu não usá-la, mas essa capacidade ainda era mais rápida para um concorrente direto alugar do que construir seu próprio data center. A Shai desenvolve sua IA de fronteira e comercializa o excedente para concorrentes. O projeto do data center sofreu um revés, mas rapidamente virou um dos maiores contratos de infraestrutura do setor, mostrando a direção que tudo está tomando. O modelo próprio da Shai deixou de ser o azarão. No início, o Grok estava atrás dos demais, um participante tardio que ninguém levava a sério. A versão mais recente foi treinada com cerca de 100 vezes mais poder computacional que a anterior, alcançando o nível dos melhores modelos da OpenAI e Anthropic. Você percebe o modelo ficando mais inteligente conforme os data centers crescem, seguindo a regra dessa corrida que mencionamos. Então, é interessante ver uma empresa criando uma das IAs mais valiosas do mundo e alugando tudo o que não precisa. Agora, é claro que existem muitas opiniões sobre todos esses modelos de IA e sobre IA em geral. Mas quando você reduz tudo à capacidade geral em testes de terceiros, Grok tem se mostrado muito bom recentemente. Há um minuto mencionei que o Google está criando sua IA chamada Gêmeos. Eles concordaram em pagar à SpaceX cerca de 920 milhões de dólares mensais pela capacidade de computação no centro de dados da Shai, em um acordo que começa no fim de 2026 e durará anos. Essa é ainda mais estranha quando você olha para quem é o Google, porque o Google constrói alguns dos melhores centros de dados do mundo e projeta seus próprios chips de IA internamente. É uma das raras empresas no mundo que jamais deveria alugar capacidade de computação. Ainda assim, eles aceitaram pagar quase $1 bilhão por mês a Shai, pois nem o Google conseguiria fornecer tanta capacidade tão rapidamente. Eles ajudaram a criar os data centers modernos e agora estão alugando os de terceiros, mostrando claramente como a Shai e a SpaceX estão muito mais avançadas na construção desses centros. Ao somar os dois acordos, a Anthropic fica com cerca de 1,25 bilhão de dólares mensais e o Google com 920 milhões por mês. Você vê mais de 2 bilhões de dólares por mês, ou cerca de 26 bilhões por ano, indo para o império de Elon Musk.
vindos de dois grandes nomes da IA. As mesmas empresas que estão tentando superar o Grok estão pagando para manter os data centers do Grok funcionando. Pode parecer um acordo estranho, mas é mais comum do que parece. Por exemplo, a Samsung é a maior rival da Apple no mercado de celulares, e a Samsung também é a maior fornecedora das telas do iPhone, entregando para a Apple mais de 100 milhões de displays por ano. Eles competem com eles nesses produtos, mas também auxiliam na fabricação do produto rival. Elon Musk achou uma versão moderna disso, vendendo inteligência bruta, em gigawatts, para seus rivais. Esses 26 bilhões de dólares anuais com ambos acordos ativos superariam toda a receita da SpaceX no ano passado, foguetes, estrelas, Starlink e mais. Wall Street passou a chamar esse negócio de Elon Web Services. Esses cerca de 26 bilhões de dólares por ano ajudam a pagar pela próxima construção maior. No momento, esse dinheiro vai para a SpaceX e para a Xi, não para a Tesla, mas fechar essa lacuna entre a empresa que coleta o aluguel e a montadora que precisa da computação é provavelmente o próximo passo. Durante muito tempo, a união formal dessas empresas era apenas especulação de pessoas como eu. A pessoa que comanda a SpaceX disse isso em voz alta no dia da abertura de capital. Gwynne Shotwell é presidente e diretora de operações da SpaceX, gerenciando a empresa diariamente enquanto Musk define a direção. Ao ser questionada sobre a Tesla no IPO, ela afirmou que todas essas empresas buscam o mesmo objetivo e que um acordo com a Tesla poderia facilitar a vida de Elon. É notável dizer isso na manhã em que sua empresa abre capital, e ela não exagerou. Ela destacou que seu foco é manter os foguetes ativos, abastecer a estação espacial e levar a internet a quem não tem acesso. Então ela não estava anunciando um acordo, mas estava reconhecendo essa direção, e a direção é que essas duas empresas estão se aproximando muito rapidamente. O motivo disso ser mais que conversa é o próprio IPO. A SpaceX privada não tinha como absorver facilmente uma gigante pública como a Tesla. Mas uma SpaceX pública com ações de fato negociáveis tem. Agora, muita gente acha que a Tesla pode ser a empresa maior, mas na verdade não é o que esperamos que aconteça aqui, que a Tesla compre a SpaceX. A SpaceX, maior e de crescimento mais rápido, puxaria a Tesla por meio de troca de ações, agora que tem moeda para isso. Isso já não é mais teoria marginal. Dan Ives, renomado analista de Tesla em Wall Street, estimou em 80% as chances de fusão e afirmou que a estrutura básica já está praticamente pronta. Uma empresa combinada aqui valeria mais de cerca de 3,4 trilhões de dólares, entre as mais valiosas do planeta. Elon Musk realmente tem um longo histórico de prazos que se estendem, então há muito ceticismo justificado aqui. Desta vez, a maioria disso não é promessa, já está construída. Os data centers existem e já estão sendo alugados. A fábrica de chips está em construção e a Chai já está dentro da SpaceX. Não é preciso acreditar em previsões futuras para ver que essas peças já estão fisicamente no lugar. Isso também é típico de Elon Musk. Ele já tentou isso antes, quando incorporou a SolarCity à Tesla em 2016 e fundou a Chai em 2023, antes de incorporá-la à SpaceX em fevereiro passado. Agora a SpaceX é pública. Cada ação dessas aproxima as empresas dele e coloca mais sob seu controle. A Tesla é a única grande peça ainda independente. Ninguém sabe ao certo quando isso vai acontecer. Acordos desse porte demoram para aprovação regulatória, e empresas recém-abertas ao público costumam esperar estabilização das ações antes de usar esses papéis para adquirir outra grande empresa. Isso deve ocorrer no próximo ano ou dois, não nessa semana, mas as peças começam a se encaixar. Quando isso acontecer, tudo o que discutimos, como velocidade de construção, rivais alugando centros de dados e os próprios centros, também fará parte da Tesla. Quando Tesla e SpaceX se unirem, esse sistema de computação rápido e parcialmente financiado por rivais estará no mesmo balanço dos carros e robôs da Tesla. A Tesla surge com seus supercomputadores, as duas instalações Cortex treinando sua IA, além dos megapacks que mantêm esses centros de dados ativos. O maior diferencial é o dado. A frota autônoma da Tesla já superou 10 bilhões de milhas e cresce cerca de 29 milhões diariamente. Cada Tesla nas ruas grava situações inusitadas que ajudam a IA a aprender a lidar com elas. Concorrentes podem alugar os mesmos chips e até o mesmo data center, mas não conseguem comprar 10 bilhões de milhas de direção. Isso só é possível colocando milhões de carros nas ruas com antecedência. Essa vantagem se retroalimenta e persiste. Cada carro vendido pela Tesla soma mais milhas. Essas milhas melhoram a IA, que por sua vez vende mais carros, acelerando ainda mais esse ciclo. Um concorrente que começa hoje não só tem menos milhas, mas também fica cada vez mais atrasado quanto mais tempo permanece fora.
Quando a IA for boa o suficiente para dirigir um carro sem ninguém no banco do motorista, esse mesmo ciclo começa a produzir robotáxis e robôs, cada um sendo uma nova máquina gerando seus próprios dados. Para que serve tanto poder de computação? É nesse ponto que o dinheiro retorna para a Tesla. O primeiro produto é o Robotáxi Robo, um carro autônomo mais barato que uma corrida com motorista. As corridas do robotáxi da Tesla já custam cerca de $1 por milha, contra $1,50 a $2 que você pagaria por um Uber. E seu valor só tende a cair a partir daí, porque uma vez que você tira o motorista, quase todo o custo do táxi desaparece. A Tesla afirmou que produzirá mais Cybercab do que todos os seus outros veículos somados. O Cybercab foi feito exatamente para isso, um carro de 2 lugares projetado do zero para reduzir ao máximo seu próprio custo, e a Tesla diz que é o veículo elétrico mais eficiente já feito por qualquer fabricante. Elon Musk disse que uma frota desses veículos operando 24 horas por dia será um negócio que futuramente valerá trilhões de dólares. Mas o próximo passo para a Tesla é o Optimus, e isso parece estar muito mais alinhado com o que a SpaceX e a Shai realmente são. É o robô humanoide que Elon Musk acredita que um dia valerá mais que todo o resto da Tesla, pois o mercado de trabalho físico humano é maior que o de carros. O trabalho humano vale dezenas de trilhões de dólares por ano no mundo todo, então um robô que consiga fazer de forma confiável até mesmo uma parte desse trabalho tem grande potencial de capturar uma fatia desse enorme mercado. Por isso a Tesla usa seus chips mais potentes no robô antes do carro. Carros e robôs usam o mesmo tipo de IA e melhoram com mais poder de computação para treinamento. O que está entre a Tesla e milhões de robôs funcionando, porém, não é a fábrica nem os motores. No final, o essencial é o poder de computação e o tempo de treino para ensinar a máquina a dobrar roupas ou carregar um palete tão bem quanto uma pessoa. Um robô em uma casa ou armazém imprevisível precisa de mais treinamento que um carro na estrada, pois lá há faixas e regras. Uma cozinha realmente não tem nada disso, pelo menos não de uma forma que você possa definir facilmente para cada situação. O robô é o projeto mais complexo e que mais demanda poder computacional da Tesla, por isso essa fusão seria tão importante. Há 10 anos a Nvidia produzia placas de vídeo para jogos, mas esses chips se revelaram ideais para treinar IA. A demanda explodiu e uma empresa pouco conhecida fora dos games tornou-se uma das mais valiosas do mundo. Só o negócio de chips de IA da empresa agora gera mais de 30 bilhões de dólares em um único trimestre. Todo laboratório sério usa hardware da Nvidia. Os melhores chips custam de 30 a 40 mil dólares cada e você precisa deles aos milhares e até centenas de milhares, com cada nova geração sendo mais cara que a anterior. A Shai compra da Nvidia, assim como a Anthropic e até o Google, que projeta seus próprios chips, mas ainda assim compra da Nvidia também. Quanto mais todos investem em IA, mais a Nvidia lucra, independentemente de qual laboratório vença. Todos eles pagam o mesmo para a Nvidia, e esse é o único custo que a Tesla está determinada a não continuar pagando no futuro. Parece que a Tesla também quer controlar todas as camadas que a alimentam. Ela desenvolve o chip de IA5, nova geração para o Optimus e treinamento. É a mesma família de chips que roda no carro, no robô e no data center. Por isso a Tesla desligou seu antigo computador de treinamento separado e colocou tudo em um único projeto. As 3 empresas desenvolvem a fábrica Terafab no Texas para produzir chips internamente, em escala que Musk chama de 1 terawatt por ano. Então essa é a aposta que a Tesla está fazendo, e uma boa maneira de analisar isso e ver por que pode ser poderoso é olhar para uma empresa que fez o oposto. A Apple é líder em projetar chips, mas optou por não criar sua própria IA de fronteira e por isso ficou muito atrás. A Apple paga cerca de 1 bilhão de dólares por ano ao Google para rodar a IA da Siri, que nem foi lançada ainda, alugando tecnologia que não desenvolveu. A Tesla está basicamente fazendo o oposto. Eles estão construindo tudo isso por conta própria para nunca precisarem alugar aquilo que mais importa de um concorrente. Elon Musk afirmou que hoje a Tesla não enfrenta a falta de capacidade de computação para treinamento, mas a próxima fase, com milhões de robôs e modelos de IA maiores, exigirá muito mais do que a empresa conseguiria construir sozinha. Após a fusão, ela não precisa construir sozinha, pois se conecta à máquina que constrói mais rápido que qualquer um, financiada por Anthropic e Google. Uma montadora de carros se torna uma das mais poderosas em computação do mundo, com rivais financiando essa vantagem. Com tanta capacidade de computação, a Tesla poderia treinar uma nova versão de direção totalmente autônoma em dias, em vez de semanas, e realizar muito mais experimentos ao mesmo tempo. O limite para a melhoria dos carros não será mais a quantidade de chips que a Tesla consegue, mas sim a qualidade das ideias. Essa é a empresa que Elon Musk disse abertamente que quer construir, uma máquina integrada em vez de 5 separadas, e Shotwell apontou para essa mesma convergência no dia do IPO.
Aqui eles controlariam toda a cadeia de suprimentos, sendo totalmente integrados verticalmente. É louco quando você pensa nisso. Agora, dito isso, nada disso é garantido e existem motivos reais para que isso talvez não aconteça da forma como os otimistas esperam. Para começar, tem o preço. Vários analistas sérios consideram que está supervalorizado. A Morningstar avalia a SpaceX em cerca de $63 por ação, menos da metade do preço do IPO, e diz que o papel está precificado para uma execução perfeita, algo raro. Um professor de finanças do Boston College alertou que SpaceX, OpenAI e Anthropic podem estar supervalorizadas, o que pode afetar pessoas comuns, já que esses ativos vão para fundos de pensão e aposentadoria. Otimistas de empresas como Goldman Sachs e ARK veem grande potencial se foguetes e IA tiverem sucesso, e a ampla faixa de preços-alvo de $75 a $200 mostra a discordância existente. Depois há o problema do dinheiro já citado. O setor de IA desse império perde bilhões agora, queimando recursos, enquanto a Starlink lucra. Esse ciclo só funciona enquanto investidores forem pacientes e pessoas alugarem o poder de computação. Eles podem ir para outros data centers que levaram mais tempo para construir, mas no momento usam a que sai. Se o investimento em IA deixar de dar retorno, essa integração vertical que hoje parece genial pode acabar parecendo uma empresa sobrecarregada por uma aposta enorme que não consegue usar. Há preocupação de que a expansão da IA seja uma bolha, já que muitos especialistas acreditam que o setor está gastando centenas de bilhões de dólares por ano, buscando retornos que talvez nunca venham, e que muitos desses data centers podem acabar se tornando prédios caros e meio vazios se a demanda por IA não continuar crescendo do jeito que todo mundo está apostando. Parte desses gastos é circular, com um pequeno grupo de empresas investindo e alugando máquinas entre si. Então, se a demanda estagnar, a empresa que construiu mais e mais rápido, na verdade, é a que mais tem a perder. A aposta de Elon só parece genial em um mundo onde a IA domina cada vez mais a economia a cada ano, e ainda não se sabe se é esse o nosso caso. Depois, há a concentração de poder. Uma pessoa controla a principal empresa de foguetes dos Estados Unidos satélites, uma das maiores IAs, fábrica de chips, robôs humanoides, carros autônomos, robotáxis e data centers de treinamento. Tudo isso é exatamente o tipo de poder que atrai um forte escrutínio antitrust, e uma fusão desse tamanho enfrentaria uma análise séria antes de ser aprovada. Além disso, ele já vale mais de 1,4 trilhão de dólares e isso provavelmente aumentaria ainda mais esse valor. Dito isso, uma única empresa americana que fabrica todas essas coisas é exatamente o que o país quer enquanto compete com o resto do mundo. Então, o clima político aqui está meio que a favor de Elon Musk. Há também a questão de quem define as regras, que não é insignificante. Da última vez que Musk fundiu duas de suas próprias empresas, no caso do acordo com a SolarCity em 2016, isso resultou em anos de processos judiciais sobre se ele estava realmente apenas vendendo para si mesmo uma de suas próprias empresas. Uma fusão entre SpaceX e Tesla seria a mesma disputa, mas em escala muito maior, com Musk em ambos os lados da mesa. Como você pode ver, essas empresas já trabalham juntas de maneiras enormes, integradas e verticalmente integradas, e Elon Musk está no comando de todas elas. Mas esse IPO deu ao Elon o que faltava para oficializar: ações públicas para fechar o negócio. É interessante, pois essa fusão pode coincidir com o momento em que a Tesla precisará de mais capacidade de computação para seus futuros produtos. Nesse ponto, essa montadora poderia se tornar uma das bases da inteligência artificial para o futuro. Como sempre, ao falar sobre essas tecnologias, estou tentando relatar de forma honesta e falar tanto dos pontos positivos quanto dos negativos. Então estou realmente curioso para saber o que vocês pensam sobre essa situação. Isso é bom para o futuro, ruim para o futuro? Deixe um comentário abaixo para me contar o que você pensa. Enquanto isso, se você quiser ver meu vídeo completo analisando especificamente o projeto Optimus da Tesla, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.